Olá, pessoal. Hoje nós vamos ver do livro O Espírito da Verdade, de autoria de Espíritos Diversos, pela mediunidade dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, o capítulo 16, de autoria do Espírito André Luiz, intitulado Educação, que diz o seguinte: o amor é a base do ensino. Professor e aluno, cooperação mútua. O autoaprimoramento será sempre espontâneo. Disciplina excessiva, caminho da violência. A curiosidade construtiva ajuda ao aprendizado. Indagação ociosa, dúvida enfermiça. Egoísmo na alma gera temor e insegurança. Evangelho no coração, coragem na consciência. Cada criatura é um mundo particular de trabalho e experiência. Não existe vocação compulsória. Toda aula deve nascer do sentimento. Automatismo na instrução, gelo na ideia. A educação real não recompensa nem castiga. A lição inicial do instrutor envolve em si mesma a responsabilidade pessoal do aprendiz. Os desvios da infância e da juventude refletem os desvios da madureza. Aproveitamento do estudante, eficiência do mestre. Maternidade e paternidade são magistérios sublimes. Lar, primeira escola. Pais, primeiros professores. Primeiro dia de vida, primeira aula do filho. Pais e educadores, se o lar deve entrosar-se com a escola, o culto do Evangelho em casa deve unir-se à matéria lecionada em classe, na iluminação da mente, em trânsito para as esferas superiores da vida. Então, para começar, vamos definir os termos do que estamos tratando. No dicionário, educação é definida da seguinte forma: é o processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral da criança e do ser humano em geral, visando a sua melhor integração individual e social. Educação tem uma raiz na palavra latina ex ducere, que significa conduzir para fora, ou seja, mostrar à pessoa todo o universo que existe fora de si. Mas se a origem e a definição da palavra educação estão bem estabelecidas, o mesmo não se dá com relação aos objetivos, que podem variar de acordo com os tempos e com os lugares. Antes de mais nada, nós vamos recordar que nos itens 5 a 7 do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós aprendemos que a doutrina espírita é a terceira revelação de Deus aos seres humanos, que veio após a revelação de Moisés e a de Jesus. A grandeza dessa característica da doutrina espírita se manifesta em todos os seus pormenores, e da mesma forma se manifesta no conceito espírita da educação, que é diferente do conceito materialista, do conceito normal, o conceito comum. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, registrou no comentário a questão 685A do Livro dos Espíritos o seguinte: há um elemento a que não se tem dado o devido valor, e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria hábitos, uma vez que a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. E mais na frente, no comentário à resposta 917, o codificador também escreveu: a cura da sociedade poderá ser demorada, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Contudo, ela só se obterá se o mal for cortado pela raiz, isto é, pela educação, não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. Bem entendida, a educação constitui a chave do progresso moral.
Ou seja, para Allan Kardec, o codificador da nossa doutrina, mais do que um acúmulo de conhecimentos, educação deveria ser um acúmulo de virtudes. Aliás, o próprio Allan Kardec, nosso codificador, ele exemplificou isso com a própria vida, né? Porque ele foi professor, foi pedagogo, autor de livros didáticos e diretor de um curso para jovens. Assim como a mulher dele, Amélie Gabrielle Boudet, que era professora e mantinha também um instituto para a formação de moças. Sobre esse tema, o professor paulista José Herculano Pires, o maior intelectual do movimento espírita brasileiro, ele escreveu em seu livro Pedagogia Espírita que a história da educação ocidental pode ser dividida em 4 partes. Em primeiro lugar, a educação clássica greco-romana, que tinha por objetivo formar o cidadão, o habitante da polis, como era chamado em grego a cidade, no sentido de comunidade organizada, e onde, de acordo com o filósofo grego Aristóteles, seria o único lugar onde o ser humano poderia se realizar plenamente. A educação greco-romana, portanto, visava formar o indivíduo vinculado à cidade e às suas leis, como um servidor do Estado. Em seguida, temos a educação medieval, que tinha por objetivo a formação integral do cristão. Ela se desenvolveu, sobretudo, nas chamadas escolas catedrais dos séculos XI e XII e, posteriormente, depois do século XII, das universidades, que eram muito diferentes das universidades que nós temos hoje em dia. Naquela época, visava não apenas a aquisição de conhecimentos do aluno, mas também o melhoramento da personalidade deles. Evidentemente, essas escolas catedrais e as universidades da época eram todas limitadas e formatadas pela visão de mundo da Igreja Católica Apostólica Romana, que era o culto, a religião dominante na Europa durante todo o período. Depois, segundo Herculano Pires, nós temos a educação renascentista, que era menos propensa à formação integral dos indivíduos e mais voltada para a aquisição de conhecimentos, aproveitando a expansão de consciência que teve na época da Renascença e as sucessivas descobertas científicas com relação ao ser humano e ao mundo que nos cerca, ao planeta, ao universo, à biologia, enfim, todos os ramos da ciência. Por fim, de acordo com Herculano Pires, nós temos educação moderna ou educação contemporânea, que é totalmente materialista e não apenas voltada para a aquisição de conhecimentos, mas também com grande tendência à especialização e com o objetivo de preparar os estudantes para o mercado de trabalho. A doutrina espírita não rejeita os processos históricos que levaram às modificações nos objetivos da educação, mas acrescenta um novo elemento, a transcendência. Nós podíamos dizer, não, mas na época medieval também havia o conceito de transcendência, mas aqui nós estamos falando do conceito espírita de transcendência, que é mais profundo. Nós fomos informados, com a terceira revelação, que todos nós, seres humanos, fomos criados por um ente essencialmente justo e bom, a quem chamamos Deus, e que nós passamos por sucessivas etapas em corpos físicos diferentes pelo fenômeno que chamamos de reencarnação. E esses conceitos todos, por si só, eles modificam toda a nossa visão de mundo e tudo adquire um significado mais profundo, inclusive a questão da educação. Por isso que a transcendência no âmbito espírita diz que era mais profunda. Para o espiritismo não bastam, portanto, o acúmulo de conhecimentos, nem a formação de profissionais para o mercado de trabalho. Mas, acima de tudo, o espiritismo visa formar o construtor da nova era. Como nós lemos no Evangelho segundo o Espiritismo, item 9, capítulo 1, em que o codificador escreve o seguinte: são chegados os tempos em que as ideias morais hão de desenvolver-se,
para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Que progressos são esses? Nós vemos no Livro dos Espíritos, na terceira parte, dedicada às leis divinas ou leis morais, capítulo 8º. Nós aprendemos que o progresso é uma lei divina, que tudo progride, que as pessoas progridem, as coletividades progridem, a ciência progride, os planetas também progridem, as coletividades progridem. O progresso é, portanto, uma lei que vale para o universo inteiro, vale para o nosso planeta também, e que por isso está nos desígnios de Deus que nós também, nós seres humanos, nós o planeta Terra, nós também progridamos, nós também realizemos essas etapas com destinação à condição de espíritos puros, como nós vemos no Livro dos Espíritos, a partir do item 100, em que nós adquirimos cada vez mais conhecimentos e cada vez mais moralidade. Ou seja, que nós atingimos níveis cada vez maiores de consciência. Sem desconsiderar a idade adulta, quais seriam as melhores fases, portanto, para formar os construtores e habitantes da nova era? Seria como perguntar qual a melhor idade, ou quais as melhores idades para a gente aprender um idioma estrangeiro ou aprender a tocar um instrumento musical. Seria a infância e a juventude. Então é por isso que os centros espíritas, assim que eles crescem um pouco mais, eles investem, todos os centros, investem na formação das crianças e dos jovens. Mudando a nomenclatura, claro, em certos centros é evangelização espírita infanto-juvenil, outras eles dividem, evangelização infantil, mocidade ou juventude, não importa. Mas o que importa é que a doutrina espírita, ela dá uma grande ênfase à formação dos indivíduos. Formação no sentido que Kardec dava, educação no sentido moral. Isso repetindo sem desconsiderar a idade adulta, porque o que não falta nas casas espíritas são cursos para todas as idades sobre todos os aspectos doutrinários possíveis. Porque para o espiritismo, sempre é tempo de se educar. Uma vez que nós temos consciência de que somos espíritos imortais e, portanto, nenhum conhecimento se perde. O conhecimento que não utilizarmos, porventura, nesta encarnação, utilizaremos na erradicidade, ou seja, no mundo espiritual, ou em outras encarnações. E a doutrina espírita vai mais longe em matéria de educação e considera que, antes das aulas de educação infantil, evangelização infantil, como queiram chamar, nos centros espíritas, a primeira escola de formação moral dos indivíduos é o próprio lar. A esse respeito, nós lemos na questão 208 do Livro dos Espíritos que Allan Kardec se preocupou com isso e perguntou aos mensageiros de Deus, aos espíritos da codificação, o seguinte: os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre os dos filhos após o nascimento destes? Está na questão 208. E a resposta dos imortais, muito grande. Conforme já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos filhos pela educação. Isso constitui, para eles, uma tarefa. Esse trecho coincide com o que o espírito André Luiz diz na mensagem. Maternidade e paternidade são magistérios sublimes. Lar, primeira escola. Pais, primeiros professores. Primeiro dia de vida, primeira aula do filho. Ou seja, os pais e os responsáveis, a gente está falando pais e responsáveis, assim, pais, mães, responsáveis, enfim. Aqueles que têm o encargo de cuidar de espíritos que lhes foram confiados, crianças ou jovens, eles são os primeiros professores. E cabe aos pais e aos responsáveis transmitirem as noções de moralidade que não podem ser transmitidas pela escola. A escola vai transmitir conhecimento. Quem tem de transmitir essas questões morais é o lar. São os pais, são os responsáveis.
Não se pode terceirizar essa tarefa. Não se pode transferir essa tarefa. Assim como essa tarefa não pode ser adiada. Não podemos querer transmitir aos nossos filhos noções de moralidade, as lições imorredoras da doutrina espírita quando eles tiverem 30, 40 anos. A gente sabe que isso não vai acontecer. A gente sabe que eles não vão assimilar aos 40 anos, 50 anos, aquilo que eles deveriam ter assimilado na primeira infância ou na juventude. Lembrando que, além das orientações verbais e da disciplina que os pais responsáveis espíritas devem transmitir, existe um elemento fundamental que também deve ser transmitido, que é pelo exemplo. O exemplo, sim, é um fator importante da educação. Porque, sobretudo para crianças muito pequenas, essa verborreia, esses discursos enormes não são muito efetivos. A gente sabe disso. Mas o exemplo fica. E é o exemplo que demonstra a excelência dos valores que nós professamos. Ou seja, é pelo exemplo que nós demonstramos que somos bons espíritas, que somos bons cristãos, que o caminho que nós escolhemos é um caminho válido e que, portanto, vale a pena ser transmitido para eles, para os nossos filhos, para aquelas almas que estão no nosso lar. Temos de lembrar o seguinte: um dia todos nós vamos desencarnar. E aí nossos filhos, eles não vão lembrar de todas as palavras que nós pronunciamos. Mas, sem dúvida alguma, até o fim da vida deles, aqui na Terra, eles vão se lembrar dos nossos exemplos. Daí a importância de nós exemplificarmos a nossa fé em todas as circunstâncias, dentro de casa, transmitindo a eles, os nossos filhos, não apenas repetindo as lições da doutrina espírita, mas como essas lições se integraram em nossa personalidade. E esse é um outro diferencial da educação espírita, porque a educação espírita, ao mesmo tempo em que a gente educa os outros, nós nos autoeducamos. É um processo, portanto, de duas mãos. Educamos os outros espíritos, ao mesmo tempo em que procuramos nos educar. Porque, no final das contas, somos todos espíritos imortais e todos filhos de Deus. Para concluir, nós remetemos à leitura do item Primeiras Lições de Moral na Infância, que está na edição de fevereiro de 1864 da Revista Espírita. Revista Espírita editada por Allan Kardec a partir de 1858 até seu desencarne. Todo o item vale a pena ser lido, mas vamos nos fixar numa frase que está no último parágrafo da lição, em que o codificador diz o seguinte: o Espiritismo já prova sua eficácia pela maneira mais racional, como são educadas as crianças nas famílias verdadeiramente espíritas. Os novos horizontes que abre o Espiritismo fazem ver as coisas de outra maneira. Sendo seu objetivo o progresso moral da humanidade, forçosamente deverá iluminar o grave problema da educação moral, primeira fonte da moralização das massas. Então Kardec chamava a educação moral de um grave problema, não uma coisa leviana. Não era uma coisa acessória, não era algo dispensável, mas era um problema grave que deveria ser atacado, deveria ser visto, deveria ser a preocupação de todos os espíritas. E Kardec coloca que uma educação verdadeiramente espírita, nas famílias verdadeiramente espíritas, seria uma educação dos filhos de forma racional. O que seria uma educação racional? Uma educação sem ilusões, sem fantasias descabidas, sem dogmas, mas explicando aos nossos filhos, usando as noções que nós adquirimos da nossa fé raciocinada, que é a doutrina espírita, aquelas noções de por que vale a pena ser bom, mesmo em meio à maldade. Por que vale a pena nós cultivarmos todas as virtudes, mesmo que todos os vícios se ergam ao nosso redor? Por que fazer o bem e ser bom vale a pena para a nossa felicidade nesta encarnação,
na erraticidade e nas próximas encarnações por toda a eternidade. A doutrina espírita tem material racional suficiente para que nós possamos justificar os nossos atos, para que nós possamos fundamentar aquelas virtudes que nós professamos, que nós pregamos, que nós divulgamos. Essa é uma educação verdadeiramente racional, que Kardec diz que as famílias verdadeiramente espíritas ministram aos seus filhos. E Kardec conclui nessa frase sobre a questão da moralização das massas. Porque não nos iludamos. A sociedade não vai melhorar se os indivíduos não melhorarem. Simplesmente porque a sociedade é uma coletividade de indivíduos. Então não vai ser por decreto que a sociedade vai se transformar. Não vai ser por normas legais que nós vamos entrar numa nova era na humanidade. Não vai ser por leis, por ordenamentos, por ordens governamentais que nós vamos ser pessoas melhores, vamos ter uma coletividade melhor em todos os sentidos. Isso não vai acontecer. A coletividade só melhorará se cada indivíduo, cada componente da coletividade se melhorar. E o lugar mais adequado para que isso aconteça, a primeira escola de moralidade é o próprio lar. Não que fora do lar não se consiga obter essas noções de moralidade, de evolução, tanto que os centros espíritas são a prova, né? Nós mantemos trabalhos regulares de divulgação doutrinária, de palestras. Mas é no lar que nós começamos a aprender isso. É no lar que nós temos as melhores condições para desenvolver essas virtudes. O lar, portanto, é a primeira e indeclinável escola de moralização de todos os indivíduos. Então, se nós queremos ter uma sociedade melhor, se nós queremos que a nova era chegue, que nós possamos habitar, seja nessa encarnação ou mais facilmente ainda nas próximas encarnações, nós temos que pensar nisso e nos debruçar sobre essa questão de nós transformarmos cada lar numa escola de moralização para todos aqueles que habitam lá dentro. Tá certo, pessoal? Então, que Deus nos abençoe, que nos ilumine, que nos traga muita saúde e que nós possamos meditar com relação a esses conceitos da doutrina espírita para que nós transformemos cada lar em um templo, cada lar em uma oficina, cada lar em uma sala de aula. E que dentro de nós mesmos nós possamos fazer florescer esse templo, essa oficina, essa sala de aula. Que Deus nos abençoe, nos ilumine a todos nós. Que Deus abençoe nossa cidade, nosso país, nosso mundo. Fiquemos todos na paz de Deus.